Olá, meus amigos, estamos hoje aqui então na reunião semanal da Comendadoria Cavalaria Templária Festival de Enoque. Vamos falar nesse nosso encontro sobre um livro da Helena Petrova Blavatsky, que é A Voz no Caminho, com o irmão templário, Eduardo. Irmão Eduardo, já liberei aqui para compartilhamento de tela. Se quiser iniciar a apresentação, está disponível. Vamos lá. Conseguem ver, irmãos? Sim, já apareceu aqui na tela. Sim. Vou trocar o slide só para ver se para vocês troca aí. Está no 3 agora. Isso, fechou. Beleza. Beleza, deixa eu só puxar para o canto aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí, agradecer a presença de todo mundo. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, sobre o livro A Voz do Silêncio, da Blavatsky, né? E a ideia aqui, né, como a gente dentro da Comendadoria vai futuramente esmiuçar um pouco mais, né, vai destrinchar o livro e estudar ele mais profundamente à frente, então ficou para mim, né, nesse momento, apresentar o livro, né, apresentar o livro da Voz do Silêncio, né. Então, deixa eu ir passando aqui, né. Então, assim, num primeiro momento, assim, a ideia, pessoal, dá vontade de eu me aprofundar, colocar tudo nos mínimos detalhes, mas a gente vai estudar isso à frente, tá? Então, eu vou começar com uma introdução, colocando ali quem é a Blavatsky, enfim, lendo um pouquinho sobre isso, a gente vai conversando e eu vou tentar, que é difícil falar de uma forma um pouco mais superficial de um livro desse, que é difícil falar superficialmente dele, mas eu vou tentar não entrar em muito a fundo, porque seria uma palestra um pouco mais extensa e seria também algo para a gente, assim, sair um pouco da caixa, né? A gente tem que ir um pouco além do que está escrito no livro ali. Então, irmãos, assim, primeiramente, né, Helena Blavatsky, né? Quem seria ela, né? Quando ela nasceu, né? 1831, morreu em 1891, né? A nova era do ressurgimento dos cultos pagãos, né? A prática de bruxaria, todos esses eventos do século XX devem muito a Helena Blavatsky. A mística russa lançou a Teosofia, um grupo de estudos e de práticas que mistura a mediunidade, o resgate dos antigos deuses celtas, egípcios e religiões orientais. Morreu de gripe aos 59 anos, mas deixou um grupo de seguidores muito populares. Batizada na Igreja Ortodoxa Russa, ela nasceu Helena Petrova von Hahn, né? Na cidade, enfim, Yekiteorizov, não sei pronunciar a cidade dela ali, tá? Hoje parte da Ucrânia, né? Sua mãe, também chamada Helena, era de família nobre. Seu pai descendia da aristocracia germânica e atuava como comandante militar do Império Russo. Por isso, a família se mudava muito. Entre uma cidade e outra, a jovem aprendeu inglês, francês, piano, dança de salão. O interesse pelo esoterismo era antigo. Ela dizia ter visões desde criança. Ficou muito impressionada ao encontrar livros de ocultismo na biblioteca do seu bisavô materno, um príncipe, né? Ao longo da juventude, teve contato com membros influentes da maçonaria com quem aprendeu rituais secretos. A partir de 1849, começou a viajar pelo mundo. Foram 9 anos percorrendo a Europa, as Américas, a Ásia, estudou a religião do Egito Antigo e a cabala judaica. Foi parar no Tibete, né, onde teria tido acesso a uma fraternidade secreta dos mestres da sabedoria antiga. Ali teria recebido seu treinamento psíquico. Desde então, Helena seria capaz de controlar mentes, fazer objetos desaparecerem, projetar o corpo astral para parecer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Em 1870, ela fez as primeiras aparições públicas como mística. Dizia ter uma missão de divulgar o mundo espiritual para o Ocidente.
Ficou especialmente famosa em Nova York, onde chegou em 1873. Encontrou o jornalista Henry, né, com quem passaria a viver. Os dois criaram um espaço para leitura de temas esotéricos. Em 1875, fundaram a Sociedade Teosófica. Helena lançou um livro para apresentar as bases do grupo. Isis Sem Véu se tornou um best-seller. A sociedade ganhou adesão de empresários como Thomas Edison. Também manteve contato com Mahatma Gandhi, quando ela vivia na Inglaterra. Em 1879, Helena começou uma temporada de 6 anos vivendo na Índia. Fez tanto sucesso que, em 1885, dos 120 escritórios da Sociedade Teosófica no mundo, 106 estavam na Índia e nos arredores. A ocultista morria em 1891 na Inglaterra, seu último destino. Era uma figura famosa que inspirou movimentos espiritualistas, muitos fundados por seus seguidores. Seus textos continuam sendo republicados no mundo todo e ajudaram a moldar o aspecto religioso de movimentos dos hippies nos anos 60 e 70. Pessoal, aqui é um texto, tá? Que eu achei, pensando, né, em como apresentar Blavatsky, eu peguei um texto aqui, tem a referência ali embaixo, contando de uma forma resumida a história da Blavatsky. É claro que é muito mais complexo que isso, mas eu queria ler um pouquinho para a gente dar uma introdução de quem é essa autora, quem escreveu esse livro, né? Qual era esse contexto, tá? Ali está a fonte, depois, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem a fonte ali desse texto, tá? Falando do livro propriamente dito, ele é dividido, o livro que eu li é exatamente esse, tá? Essa edição dessa editora, enfim, e ele é dividido em 2 partes, tá? Então, a primeira parte, a gente vai ter uma introdução de 1939, e ela vai começar vários itens ali, vai trabalhar vários itens, para depois a gente entrar no livro A Voz do Silêncio propriamente dito, tá? Então, aqui ele fala de Londres, fala do budismo da Blavatsky, budismo dos mestres, os lamas tibetanos. Então, são vários os temas ali que abordam nessa primeira etapa, tá? Escolas esotéricas e história exotéricas, enfim. Aqui a gente vai trabalhar, eles vão passar um conteúdo, né? E eu vou me aprofundar, vou entrar um pouquinho mais na segunda parte do livro, tá? Então, aqui ainda tem mais os 3 vestíbulos, os 7 estádios do som místico. Essa primeira parte vai ajudar a interpretar, a entender um pouco melhor o livro, tá? E aí a gente entra, propriamente dito, na segunda parte do livro, onde a gente tem a Voz do Silêncio, o prefácio da Blavatsky, né? Dedicatória, e aí o livro é dividido em 3 fragmentos, tá? O fragmento 1 é a Voz do Silêncio, né? E esse primeiro fragmento do livro, para mim, é o fragmento chave, tá? Onde tudo vai se desenvolver. Se você entender o fragmento 1, o resto vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, eu acho que a chave desse livro se encontra nesse primeiro fragmento, tá? É muito interessante. E é um dos fragmentos que eu mais me dediquei. O primeiro fragmento foi o que mais me dediquei na leitura, tá? O fragmento 2 fala das 2 sendas, né? E o fragmento 3 trabalha com os 7 portais, tá? Falando, então, do prefácio da Blavatsky, né? Eu destaquei do livro, né, um trecho dele aqui, tá? Onde ela diz, né, que as páginas seguintes procedem do livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que no Oriente se põe nas mãos de estudantes místicos. O conhecimento desses preceitos é obrigatório naquela escola, cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Assim como sei de cor muitos deles, sua tradução me foi uma tarefa relativamente fácil. Isso está na página 53 da Voz do Silêncio, tá? Quando ele fala ali, né, eu deixei destacado naquela escola, né, que ele se põe nas mãos de estudantes místicos e que ele é obrigatório naquela escola, ela está falando que aquela escola na verdade, é a escola do budismo esotérico, né, que é uma coisa que eu venho pesquisando, né, um assunto que eu venho pesquisando aí recentemente, porque
Assim que a gente começou a estudar a questão da Anne Besant ali com o Prior Sideni, e que a gente começou a estudar a questão do cristianismo esotérico, e naquele livro da Anne Besant falava-se do budismo esotérico, né? E eu comecei a pesquisar porque achei que era algo bem interessante aí, é algo que eu estou no início, mas pretendo dar continuidade. No prefácio, então, da Blavatsky, ela fala sobre as origens do livro dos Preceitos de Ouro, né? E como ela traduziu mesmo, né? Ela fala que o livro dos Preceitos de Ouro, ele contém aproximadamente 90 tratados diferentes, dos quais ela aprendeu e decorou 39, né? Então, quando a gente fala aí do livro de Preceitos de Ouro, que ela conta que ela traduziu, ela aprendeu, enfim, e ela traz daí no livro, né, esses tratados, enfim, o que ela aprendeu no Tibete. É interessante que por muito tempo as pessoas duvidaram que ela tivesse ido para lá, né? E hoje é algo que já está resolvido, já se sabe que ela realmente esteve lá, que realmente ela teve acesso a esse livro, que é um livro que não é aberto a todos, né? Seria algo mais dentro dos lamas, algo mais reservado, e ela teve acesso a isso. Então, hoje já se sabe, por muito tempo ela passou por mentirosa. As pessoas duvidavam, chamavam ela de mentirosa, e depois veio a se descobrir que realmente ela esteve lá e realmente ela estudou. Hoje está provado, já que ela seguiu por aquele lado de lá, né? Mas do que se trata o livro, tá? E aqui, pessoal, eu vou começar a sair um pouquinho do livro para a gente poder entender, né? A gente tem que começar a olhar o livro de uma forma diferente. Então, a minha ideia aqui é fazer a gente abrir os olhos, começar, já que a gente vai estudar esse livro lá na frente, a gente começar a ver o que não está escrito diretamente no livro, tá? Para a gente começar a entender como ele foi sistematizado, tá? E aí, uma das formas de entender o livro é justamente a questão da jornada do herói, né? E o que é essa jornada do herói, né? Então vamos lá, a jornada do herói normalmente começa com um personagem que, por sorte, acaso, coincidência, apesar de a gente já ter estudado aqui e entender que não existe o acaso e não existe coincidência, né? Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Vamos entender assim, mas por qualquer motivo, né? Ou mesmo pelo destino, enfim, encontra-se sozinho rumo ao início de uma jornada repentina, né? Cheia de perigos, inimigos e muita aventura. Assim que começa a sua jornada, o herói passa por um período de conhecimento, aprendizado, e normalmente nesse caminho ele encontra um mestre ou um mentor, além de alguns amigos, mas inevitavelmente volta a ficar só em sua jornada, quando tudo que aprendeu é colocado em prova, ou seja, sua força, seu caráter, suas habilidades e principalmente sua determinação, que o leva à vitória contra seu maior inimigo, tá? A jornada do herói, ou o monomito, né, é um método de storytelling que foi identificado e sistematizado pelo americano Joseph Campbell. Ele estudou, né, obras antigas, mitos, fábulas, e aí sistematizou isso, que é usado hoje para se criar, né, na literatura, se criar histórias, personagens, enfim. Hoje muita gente segue essa jornada do herói em seus livros, né, quando escreve um livro. Então, isso já é algo extremamente antigo. E para a gente entender um pouquinho melhor a jornada do herói, eu resolvi trazer algo dentro da nossa realidade, tá? Vamos começar a entender essa jornada, para tentar explicar para vocês a jornada do herói. Eu fiz o seguinte, eu peguei os Cavaleiros Templários, né, através dos Cavaleiros Templários, coloquei a metodologia da jornada do herói, para a gente entender como isso funciona na prática, para depois a gente conseguir entender isso dentro do livro, tá? Então, a jornada do herói, normalmente, ela é dividida em 12 etapas distintas. Vamos lá. O mundo comum, né? Esse é o começo da história. Mostra o mundo que vivemos e é onde o herói se encontra, ou seja, o mundo profano. Né? Falando agora dentro... Esse, entre parênteses aí, é o que a gente vê dentro da ordem, né? Para a gente poder entender isso, tá?
E aí vem o chamado, que a gente tanto fala, que a gente tanto comenta, né? Aqui, algo acontece ao herói e a aventura começa. Ou seja, para a gente é aquela questão do despertar, aquele interesse pelo assunto, né? A gente não enxergava, a gente não pensava sobre isso e, de repente, a luz acende. É o despertar. A recusa, o terceiro item seria a recusa do chamado, né? Momento temporário, né, que o herói passa, onde ele se depara com o medo do desconhecido, da responsabilidade, onde ele tende a relutar e negar, mas por fim ele dá o primeiro passo e aceita o chamado, que é o convite para a ordem, né, que posteriormente você se torna o postulante. Então aqui, pessoal, começa a gerar aquele medo do desconhecido. A gente normalmente é chamado para a ordem por um amigo, por um colega, enfim, que é templário, né? E aí o que acontece? A gente fica naquela, mas como é que funciona essa ordem? Como é que vai ser? Aquele receio, muitos de nós passamos por isso no início, né? Alguns menos, alguns mais, mas esse receio do desconhecido é algo que muitas vezes surge quando a gente recebe o convite, né? O postulante, né? E se torna um postulante. A quarta etapa seria o encontro do mentor, né? Momento em que o herói se identifica, né? Ou é apresentado a um mentor. Identifica ou é apresentado a um mentor, que é o responsável pelo empurrãozinho, né? Que o herói precisa para seguir em frente. Ou seja, o teu padrinho que te indicou, né? Para a ordem, o irmão cavaleiro, o irmão gêmeo, o comendador, o prior, o grão-prior, o grão-mestre, o chanceler, enfim, a gente encontra essa pessoa na qual a gente se identifica e que nos guia nesse caminho, né? Nos orienta, digamos assim. O quinto passo da jornada do herói seria o cruzamento do primeiro limiar, né? Uma vez em contato com o mentor, o herói parte em sua jornada, onde encontra seu primeiro desafio, uma jornada rumo ao desconhecido. Esse se torna um marco inicial, onde as coisas começam a mudar para o herói. Seriam os primeiros trabalhos que a gente faz na ordem aí, né? Então, aqueles primeiros trabalhos que a gente desenvolve, o primeiro contato que a gente tem com a ordem, que a gente escuta, enfim. O sexto item seria o teste, né? Os aliados e os inimigos. Então, encontro com os amigos, inimigos, né? Com os amigos, com os inimigos, com as forças positivas, com as forças negativas, que servem como teste e preparação para o combate final. Então, aqui, dentro da ordem, seria algo como encontro com os irmãos de ordem, né? Ou com seu maior inimigo, né? Que isso a gente vai, né? A gente tem o contato com isso durante a ordem, né? Mas é esse momento em que a gente começa essas relações, né? Conhece as pessoas, enfim, né? Mesmo que a gente ainda não identifique o nosso maior inimigo, ele está lá, né? A sétima seria a aproximação da caverna secreta, né? Momento da jornada em que acontece o confronto final, momento em que os medos reaparecem, os questionamentos vêm com a força, né? Com força. Momento em que o herói pode colocar tudo a perder, surge o conflito interior. Esse seria o caminho para a investidura, né? O caminho para a investidura. Então, é aquele momento em que agora realmente eu deixo de ser um postulante. E se eu for até lá e eu iniciar o processo, eu vou ser templário, né? Vou entrar para esse caminho, realmente eu entro para a ordem. Então, esse seria o primeiro, o caminho até a investidura, né? Que é um momento em que muitas vezes o postulante se perde. Eu já vi acontecer isso em iniciações, onde a pessoa ia para ser investido escudeiro e, na última hora, os medos, tudo aquilo que a gente veio falando ali, fizeram com que a pessoa desse para trás, né? Ela disse, não vou entrar, né? Então, esse seria a aproximação da caverna, né? Secreta. E aí vem a aprovação, né? Aqui o herói é desafiado por um grande obstáculo. Ele precisa cumprir esse desafio para seguir o seu destino. É um momento de transformação, sobretudo psicológica. É bem isso que eu coloquei agora, tá, pessoal? Então, a gente vem no caminho e aí vem a investidura propriamente dita, né? E nesse momento em que você venceu esses medos, se investiu escudeiro, né, enfrentou o seu inimigo, né,
Ao término, né, que aí é a recompensa, ao término, o herói atinge o seu primeiro objetivo e por isso recebe uma recompensa. Surge o sentimento de merecimento. Eu me torno escudeiro, né? E aí a gente vai para o décimo item, que é a estrada de volta, né? O herói inicia o caminho de volta ao mundo comum, né? Ao mundo profano. Porém, agora com uma grande transformação adquirida no seu processo. Aqui podem surgir as provações para ver se realmente aprendeu a lição. Aqui, pessoal, são aqueles conflitos no mundo profano, no mundo comum, né? Muitas vezes a gente se investiu escudeiro, mas, assim, nós passamos por esse processo. E, às vezes, as pessoas do nosso entorno não passaram. Para a gente ocorreu uma mudança, e para as pessoas de fora também. Por quê? Porque você mudou. E aí começam, muitas vezes, a gente conversando com irmãos, a gente vê, muitas vezes, alguns conflitos aparecerem nesse sentido, que são naturais, né? São agora as provações. Você entrou, você está no caminho, vamos seguir em frente. E aí vem a ressurreição, né? Aqui o inimigo do herói ressurge para um novo combate ou conflito ainda maior e com mais coisas em jogo. O herói recebe uma oportunidade de testar e aplicar o que aprendeu e enfrenta um desafio final antes de retornar à sua vida cotidiana. Aqui, pessoal, para mim é o caminho para a iniciação, né? A iniciação propriamente dita, né? E a iniciação propriamente dita. Então, é o caminho, sair daqui em direção à carangola. Estou seguindo esse caminho, fiz os trabalhos para a cavalaria, estou seguindo a carangola. Aqui seria a ressurreição. Lá você vai enfrentar o seu verdadeiro inimigo, né? Mais uma vez. Vai entender quem é esse teu inimigo, né? Então, esse é o caminho que a gente parte para a ressurreição. E aí a gente tem, por fim, o retorno, né? O herói oficialmente retorna ao mundo comum, né? O herói, desculpe. Retorno para casa e para a comendadoria. E aí, pessoal, né? Aí eu vou trazer aqui, então, seria essa, né? Entenda a jornada do herói. Então, a gente está lá, recebe o convite, vai escudeiro, enfim, se torna cavaleiro, e aí a gente tem o retorno para casa com os nossos irmãos, para a nossa vida cotidiana, e a gente pensa assim, acabou a história, né? Acabou a jornada do herói? Não, né? Na verdade, isso é cíclico. A gente venceu o primeiro processo dentro da jornada do herói. Aqui entendemos que o movimento é cíclico, que nesse momento as nossas responsabilidades aumentam. Não somos mais os mesmos do início da jornada. E aí a gente retoma. E isso começa a virar uma constante. A gente, a partir desse momento, não é porque fomos a cavaleiro que a história acabou. A gente aqui, fazendo os nossos trabalhos, a gente pode ver que isso existe uma continuidade. A gente falou dessa continuidade nos nossos comentários, enfim, várias vezes a gente comenta, nossa, como o irmão se transformou desde Carangola, como eu me transformei desde Carangola, enfim, a gente comenta sobre isso. Por quê? Porque a jornada do herói é cíclica, ela sempre vai continuar, né? Os desafios vão aparecer, e isso é um ciclo de melhorias, tá? Voltando para a questão do livro, pessoal, aqui é só para ter uma ideia, né, de alguns temas que a gente... Aqui tem alguns livros que a gente estudou, alguns que a gente não estudou, tem um filme que a gente viu, aqui eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, a Projeciologia, o Fernando Capello Galvota, então, enfim, aqui são só alguns dos livros que, lendo A Voz do Silêncio, da Blavatsky, são alguns dos livros que eu usei para poder entender isso tudo, entendeu? Que eu tive referência. Quando eu disse que eu comecei a esmiuçar o primeiro fragmento, foram, além esses livros, além de outros que eu usei para poder entender esse processo e poder esmiuçar um pouquinho mais, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui, pessoal, está dentro desse livrinho aqui. A gente precisa desse arcabouço para conseguir entender isso aqui, né? Então, tudo que tem aqui tem referência nesses livros aí, né? A gente pensa porque ele foi escrito e foi sistematizado, enfim, que ela trouxe isso do budismo, que basicamente a gente vai falar de budismo. Não, tem o budismo também, né? Estamos ali, a gente tem ali o Samsara, enfim, entre outros livros budistas que tem aqui, mas daí eu tenho que fazer mais slide com o livro. Eu peguei alguns principais
que eu acho que a gente usa para poder entender isso aqui, tá? E a gente acha que vai ser só budismo. Não. A gente vê muito do cristianismo, a gente vê muito do budismo, a gente vê muito da teosofia, do hermetismo, enfim, de tudo isso que a gente estudou dentro desse livro da Voz no Silêncio, tá? E aí, inevitavelmente, eu vou trazer a luz no caminho, porque a gente acaba naturalmente lendo a Voz do Silêncio, encontrando alguma coisa, como a gente estudou primeiro a luz do caminho, a gente encontra coisas similares nesses dois livros, né? Elas falam, às vezes, a mesma coisa de formas diferentes, tá? Então, vamos lá. O primeiro fragmento lembra muito o livro, a gente agora está começando a trabalhar o primeiro fragmento, tá, pessoal? Então, o primeiro fragmento, ele lembra muito o livro A Luz no Caminho, de Mabel Collins, né? Então, eu destaquei um trecho do livro aqui, onde ela fala, né? Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que os ouvidos possam ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Isso a gente viu na Luz do Caminho, né, da Mabel Collins, né? E aí eu trouxe um trecho aqui, né, que o livro, ele são vários números, né, isso vai número a número, e aí eu trouxe alguns itens onde a gente tem a mesma coisa dita de uma forma um pouquinho diferente, né, mas quando a gente pega ali, quando houver cessado, né, de ouvir os muitos, poderá discernir o um, som interno que mata o externo, né? Isso aqui é bem profundo, pessoal. Detalhar isso aqui é muito legal, tá? Mas eu vou me deter aqui só em colocar mais superficialmente. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Assat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir a imagem, né, o homem, tem de se tornar tão surda ao rugido como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes como o argênteo zumbir do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao falante silencioso. Como a forma fora ser tomada pela argila e primeiro unida à mente do ceramista. Porque então a alma ouvirá e se recordará, e ao ouvido interno falará. Pessoal, isso aqui é bem profundo, tá? Quando a gente vê ali que eu puxei para vocês a projeciologia, enfim, livros de projeciologia, livros, aqui a gente entra também na questão do espiritismo, enfim, não vou entrar a fundo, mas só para vocês verem a relação entre a luz do caminho e a voz no silêncio. E aí a gente, se a gente for se aprofundar, detalhar, a gente vai entrar nessa seara, tá? Que é algo que eu gosto muito de falar e que está claro no livro, tá? Uma vez que você entenda isso, fica muito mais fácil seguir em frente. E aí, ainda no fragmento 1, A Voz do Silêncio, fala o seguinte, né? O primeiro fragmento, basicamente, segue a jornada do herói, né? Iniciando pelo mundo material em busca do mundo espiritual, tá? E quando você entende isso, pessoal, é fantástico, tá? O caminho, né? Ele fala de caminhos, né? E ele diz que o caminho passa por 3 salas. Olha que interessante, presta atenção, pessoal. Que levam a uma 4ª sala, como podemos ver no item 22, tá? 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Marã, te levarão através de 3 estados ao 4º, e daí aos 7 mundos, os mundos do eterno repouso. Sala da ignorância é a primeira, sala da instrução é a segunda, sala da sabedoria é a terceira, e o vale da bem-aventurança, o 4º. Alguém lembra dessa conta aqui, pessoal? Não tô... irmão Max. Max, lembra? Tá? Olha essa conta, né?
Vamos entender Sim, isso? sim. Eu não vou detalhar isso, porque o irmão Max fez assim, de uma forma perfeita. Quando o Jorge me disse que eu tinha que falar de uma forma resumida, eu falei assim, se eu fosse resumir esse livro num slide, qual seria? Esse livro é 3 mais 4 igual a 7, igual a 28, igual a 10, igual a... Tá? Que o irmão Max detalhou, eu não vou entrar. Até coloquei o irmão Max ali, ó, né, o link do vídeo do irmão Max ensinando essa conta para gente, falando de numerologia, mas basicamente o esqueleto do livro, ela vai trabalhar um monte de coisa, mas em cima desse esqueleto, tá, pessoal? Então, esse fragmento também faz isso nesse fragmento e no livro inteiro, né? Mas a gente vê claramente essa conta durante o livro. Então, a gente tem 4 salas, né? Então, 3 salas que levam a 4 e que levam aos 7 mundos, né? Não tem nem o que falar, o irmão Max já deu uma aula ali que eu fiquei impressionado. Então, vamos seguir em frente. Quer entender o livro, meu irmão? Reassista O Mito da Caverna de Platão, do irmão Gladson, reassista Os Essênios, com o irmão Feyer, né? Ele tocou em alguns pontos muito importantes para a gente entender a voz do silêncio, então, eu acho que são 2, além, é claro, quer entender esse livro, volta aí, né, quem estiver assistindo, entra no site, né, no canal da Comendadoria ali, dos Templários, enfim, e assistam às nossas reuniões, que vai ficar muito mais fácil entender a voz do silêncio com as aulas que os irmãos deram. Mas esses que são mais recentes, eu trouxe esses 3 que são mais recentes, porque eles ajudam muito a entender esse fragmento 1 e eu acho que ele é fundamental para entender o resto, tá? Não vou me aprofundar lá. Então, o que acontece, pessoal? Por que eu falo do mito da caverna de Platão? Porque eu olho hoje o mito da caverna de Platão e consigo ver o que eu encontro no livro da Blavatsky, da Voz do Silêncio, a gente pode entender com o mito da caverna de Platão também, tá? Claro, isso é visível o mito ali. Ela não fala do mito da caverna de Platão, mas a lógica, se você entender o mito da caverna, você vai entender muita coisa aqui do livro A Voz do Silêncio, né? Então, só trouxe como uma referência aí, tá? O segundo fragmento, vamos passar para o segundo fragmento, tá, pessoal? O segundo fragmento, né, são as 2 sendas, tá? Ele enfatiza ainda mais sobre o mundo material, tá? Porque no primeiro fragmento ele fala do mundo material e como a gente tem que entender que o mundo material é o mundo das ilusões, que foi algo que eu demorei para conseguir entender, né? Que o mundo material, esse mundo que a gente vive aqui não é o mundo real, né? Que ele é passageiro, que o real está no espiritual contínuo, né? Enfim, quem acredita em reencarnação vai entender melhor e vai conseguir visualizar isso melhor, tá? E quem conseguir entender, principalmente essa parte da projeciologia, enfim, lá no primeiro fragmento, vai entender isso também, tá? Então, o que ele fala ali? Ainda mais sobre o mundo material, ou o mundo das ilusões, alertando o discípulo que o mundo material é apenas uma ilusão e que a ilusão é passageira. Sendo assim, devemos buscar o eterno, e para isso, a busca deve ser dentro de nós e não fora, tá? E aí é inevitável, puxei lá o número 132 ali, né, o item 132 no fragmento 2, né, das 2 sendas. E ele fala, não creias que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creia que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com neve da grande cordilheira, não creia, ó devoto, que isto te conduzirá à meta da libertação final, tá? Isso é muito, ó, eu trouxe para vocês aqui a imagem do filme Sansara, tá? Então, assim, quando ele coloca isso, ele está trazendo justamente aquela imagem, né, né, Siddhartha embaixo da árvore, enfim. Foi importante, claro que foi, mas assim, quando a gente volta ali para o filme do Sansara, a gente vê o monge recluso na caverna, né, enfim,
e quando ele volta para o mundo profano, para o mundo comum, o que que acontece, né? Muitas vezes ele se perde ali no meio. Não é o fato de ele ter ficado recluso que o tornou santo, né? Na verdade, a gente tem que ter equilíbrio, né? Mas aqui esse trecho é muito, muito significativo, né? E no fragmento 2, ele diz ainda assim, né? Devemos semear coisas boas e trabalhar algumas virtudes, como paciência, perseverança, compaixão. E aí, inevitavelmente, eu trouxe as 7 virtudes de um cavaleiro templário, né? Fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza e temperança, que a gente estudou aqui dentro da comendadoria e que tem aí os estudos, né, publicados aí, que é muito bacana. A gente vai entender o pessoal, a gente se aprofundou bastante nesses temas, né? Então, eu achei legal trazer nesse momento um pouquinho das virtudes de um cavaleiro templário também, e para quem está nos escutando e vai ver isso mais tarde, é interessante se aprofundar um pouquinho mais, não olhar superficialmente as virtudes de um cavaleiro templário, né? Como também não olhar superficialmente, né, essas outras virtudes que a gente tem aqui, né? E aí, pessoal, no item 147, ele fala: todavia, se a doutrina do coração paira demasiado alto para ti, se necessita ajudar-te a ti próprio e temes oferecer ajuda aos outros, então, ó tu de coração tímido, acautela-te com a lei da doutrina do olho. Espera ainda, pois se a senda secreta não é acessível hoje, estará a seu alcance amanhã. Aqui fica claro, pessoal, quando ele coloca isso, que ele está falando justamente da questão da reencarnação, né? Por isso que eu falei da questão do espiritismo, por isso que eu falei da questão da projeciologia, enfim, né? Mas, assim, quando a gente fala aqui, quando ele coloca isso, ele coloca, se nessa vida, né, vamos falar de uma forma um pouco mais simples, se nessa vida você não está preparado, né, para seguir em frente dentro dessa cena, enfim, fica tranquilo, né? Isso vai estar acessível para você em outra vida, né? Você vai poder fazer isso em outra vida, né? Então, assim, eu achei fantástico. É isso que eu coloco, assim, pessoal, a gente tem que olhar com cuidado o que está escrito. Às vezes, se a gente vai de forma literal, a gente entende tudo errado, tá? A gente tem que se aprofundar um pouquinho mais. Então, no item 179, ele coloca: a senda é uma discípulo, mas dupla no final, e seus estágios estão marcados por 4 e 7 portais. Assim, a primeira senda é a libertação, mas a segunda senda é a renúncia, e por isso é chamada de senda das aflições. Deixar para vocês pensarem, tá, pessoal? Para vocês pensarem, analisarem, enfim. A ideia aqui é a gente aprender como ler o livro, aprender a olhar com outros olhos, sair um pouquinho da caixa, tá, pessoal? No fragmento 3, tá? São os 7 portais, né? No início do terceiro fragmento, fica claro que a jornada deve ser percorrida de forma solitária pelo peregrino, e que o instrutor pode apenas indicar o caminho, mas ninguém pode andar por ti. Cada um dos 7 portais possui uma chave de ouro que o abre. E dessas chaves, desses portais, o que mais me chamou a atenção, pessoal, foi a segunda chave, tá? Por que ela me chamou muita atenção? Porque ela equilibra a causa e o efeito, não deixando mais lugar para a ação kármica. A gente que estudou isso, pessoal, que a gente seguiu em frente, enfim, estudando o Caibalion, por isso que eu botei uma foto do Caibalion ali, né? Quem estudou causa e efeito, inclusive a causa e efeito fui eu que apresentei, né? E aí que a gente vê que nada é por acaso, que não existe coincidência, enfim, né? Toda causa tem efeito, todo efeito tem uma causa. A gente começa a entender isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada, não tem mais... a gente não consegue mais terceirizar a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade do que acontece com a gente é nossa. Então, a gente começa a ver muito do que a gente já viu, né? E eu tinha que trazer isso para vocês, foi a que mais me chamou a atenção, foi justamente essa, porque remetia claramente ao Caibalion, né?
E aí, nesse fragmento, né, ainda é ressaltada a necessidade de eliminar a separatividade. A gente vem falando disso. Tem a questão do Kybalion também, né, pessoal? Está dentro do Kybalion, né? Uma vez que você alcança níveis mais elevados no caminho, você não pode ficar com isso guardado para você. Quando eu li isso, eu lembrei do Jorge. O Jorge falou isso uma vez para mim, não sei nem se ele lembra, mas ele falou. Ele disse que a gente não pode guardar o nosso conhecimento, as coisas que a gente sabe, o que a gente vivencia. A gente tem que compartilhar isso. A gente não pode guardar isso só para a gente, né? Então ele coloca, nesse livro ele coloca justamente isso, né? Que você não pode ficar com isso guardado para você, pois os outros ainda estão perdidos no mundo das ilusões, no mundo material. Enquanto não entendemos que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, isso aqui não está escrito dessa forma, isso já é uma interpretação minha, tá, pessoal? Não tá dessa forma, mas é claro como água, tá? Então, assim, enquanto não entendemos que o sofrimento de um é o sofrimento de todos e que a alegria de um é a alegria de todos, despencaremos dos degraus mais elevados rumo à ignorância, tá? Isso é uma coisa que para mim ficou clara em todos os nossos estudos e que fica claro lendo o livro. Não, apesar de a gente seguir o nosso caminho sozinho e ninguém pode andar por nós, nós temos que andar, né, no caminho e ter nosso crescimento. A gente não pode fechar os olhos para os outros, né? A gente não pode fechar o olho para a caridade. O irmão, acho que foi o irmão Gladson que falou sobre caridade, enfim. A gente não pode fechar os olhos e achar que eu, seguindo em frente, está tudo bem e os outros que fiquem para trás. Não, estamos todos ligados, todos somos, né, todos estamos interligados, né? E aí, né, eu coloco assim, vamos entender o livro, como ler o livro, né? E aí tem aquela, quando a gente é pequeno, a gente fala, né? E é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quanto que é a metade de 2 mais 2, pessoal? Alguém sabe me responder essa pergunta? Vou deixar para o Max ali, que é o cara do número. É 3. Perfeito! Foi o Klassen que falou, né? Metade de Isso. 2 mais 2 é 3. Perfeito! É assim que a gente tem que ler o livro. Aí você vai pensando, o Klassen está louco falando que é 2. Não, é isso mesmo. Qual que é? A maioria das pessoas responde o quê? Né? Responde prontamente, metade de 2 mais 2 é 2. Né? Por quê? Faz a seguinte conta. 2 mais 2 igual a 4. Metade de 4, 2. Então, a maioria das pessoas pensa dentro da caixa e vai ler o livro dessa forma. E eu proponho para vocês o contrário. Vamos ler dessa forma, como o Klassen falou? Né? Poucos respondem que o resultado é 3. Por quê? Porque eles não conseguem. Como que metade de 2 mais 2 é 3? Não tem como. Tem. Quanto que é a metade de 2 mais 2? 1 mais 2, 3. É assim que a gente tem que ler o livro. Entendeu? Fora da caixa. Não ficar dentro do óbvio. Tentar entender, compreender, internalizar. Então, quando eu quis fazer essa brincadeira, até eu não ia fazer, mas conversando com o Rafa essa semana, o Rafa disse assim, pô, vai ficar legal essa parte aí. Eu falei, não ia colocar isso, eu estava colocando na parte quando eu estava montando mais detalhado, esmiuçando, eu ia colocar isso aqui, né? Aí eu falei, não, mas daí fiquei pensando, o Rafa tá certo, vou colocar, porque isso ajuda o pessoal a entender como ler o livro. E é assim que a gente tem que ler o livro, pessoal, saindo da caixa, buscando referências. O que ela quer dizer com isso? Não é tão óbvio assim, né? Não, a coisa é diferente, a gente tem que pensar diferente, né? E quando a gente pensa diferente, pessoal, a gente consegue se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Pessoal, eu tentei ser mais resumido, tá? Tentei não entrar a fundo e detalhar isso para vocês, apesar de estar assim com uma vontade muito louca de falar mais, tá? Mas assim, a minha ideia depois de conversar com o Jorge foi justamente, a gente vai pensar nisso para frente, foi assim, a ajudar as pessoas a lerem, interpretarem, para que a gente possa lá na frente discutir isso aí sim, de uma forma mais profunda, tá bom? Non nobis Domini, non nobis sed nomini tuo da glória. Obrigado, irmãos, e desculpa aí qualquer coisa, tá joia? Era isso que eu tinha para hoje.
Tirar ali Como do é que... compartilhamento. Ai, Excelente. Parabéns, Eduardo. Parabéns mesmo, cara. Olha, foi espetacular. Eu adorei. Hoje, realmente, eu adorei, cara. Sério. Fiquei... Eu já adoro esse livro. Esse livro, como eu sempre falo, a gente sempre tem que ter alguns livros de cabeceira, né? Além da Bíblia, né? Então, eu tenho o Cabalhon e tenho a Voz do Silêncio. São os dois que estão sempre ali comigo, sempre me dão uma dúvida, eu sempre puxo eles. A Voz do Silêncio é um livro espetacular. Mas, como você apresentou, né, tudo é uma sequência. Então, nos estudos dos Cavaleiros Templários, a gente vem fazendo entre nós, né, da Comendadoria, então a gente vem estudando o Cabalho, né? O primeiro livro que nós estudamos foi o Cabalho, que são as leis herméticas, que regem todo o universo, todas as coisas da vida, do dia a dia, da humanidade, do universo, tudo está ali no Cabalho, as 7 leis. E entramos aí na Luz do Caminho, que foi um livro preparatório para a Voz do Silêncio. Olha só, nós tivemos que ler um livro, dividimos em partes para nos prepararmos para entrar nesse livro. Mas nós não entramos na Voz do Silêncio. Hoje, a Voz do Silêncio foi apresentada para os cavaleiros, os escudeiros, os postulantes. Por que foi apresentada? Porque a Voz no Silêncio é um livro... Ele é um livro compacto, né? É um livro, não vou dizer que é um livro fino, mas ele é o grau de conhecimento que tem, de profundidade que tem nas frases que tem dentro dele, o conhecimento que tem dentro dele é muito profundo. Como eu sempre falo, a gente precisa fazer muita abstração mental para poder alcançar o que os antigos, né, conseguiu colocar em pouquíssimas palavras. Hoje em dia se escreve livros de 300, 500 páginas para poder explicar uma frase. Antigamente escrevia uma frase só e deu. Você tinha que entender. O conhecimento filosófico era muito concentrado. Você tinha que forçar a sua mente para tentar compreender. Hoje em dia é um pouco diferente. E eu vi na apresentação ali que o Eduardo apresentou a voz, botou ali os livros, né? Alguns livros, a voz, a luz no caminho, o Cabalho, Fernão Capelo Gaivota, o filósofo autodidata, Sansara, o filme Sansara. O filme Sansara, eu até pedi para os postulantes assistirem o filme Sansara, porque o filme Sansara, ele fala muito dessa jornada, né, da alma no mundo. Depois o Rafael fala um pouquinho do filme Sansara, que ele gosta bastante do livro. Fernão Capelo Gaivota é um livro que os postulantes, depois os escudeiros vão ler esse livro, vão poder fazer suas interpretações. Então, o que a gente está vendo aqui que é uma construção, né? Talvez cada livro venha no momento certo. Então, nós temos aí os postulantes, escudeiro. Então, talvez vocês olhem e pensem assim, poxa, mas vocês pegam um monte de livro e vão fatiando o livro, lendo o livro e tal. Né? Qual é a lógica disso? A lógica é que os livros são escolhidos em uma sequência, na sequência que vai trazendo para a gente, para nós, da Comendadoria, para todos nós, né? Bases de conhecimento. Então, a gente vai aprimorando o nosso entendimento do uno, o entendimento quem eu sou, por que eu estou na Terra, qual é a lógica das coisas. Muito superficial. Nós somos seres humanos, né? Então, todos os livros foram feitos por seres humanos. Então, a gente está ainda só raspando, só arranhando a coisa, mas pelo menos a gente está arranhando. Então, é por isso que a gente tem vários livros ali. Aconselho, então, aos postulantes, né, que não assistiram o filme Roda de Sansara, ou Sansara, assistirem o filme, que o filme é excelente. É um filme que eu já assisti umas 6 vezes, é um filme excelente. Traz muito essa questão da evolução do homem na Terra, mas muito mesmo. Temos uma apresentação só sobre isso, não está no YouTube, né? Mas depois a gente pode apresentar. O livro Fernão Capelo Gaivota também, os postulantes e os escudeiros depois vão entrar e vão apresentar o livro Fernão Capelo Gaivota, que é um livro iniciático, excelente, é um livro excelente. Filósofo autodidata, todos os livros que o Eduardo jogou ali, né? Mas eu achei
fantástico, porque realmente eu vi que é uma sequência, né? Uma sequência lógica. Nossa, Eduardo, eu estou com uma folha enorme para falar, mas eu não vou deixar os irmãos falar primeiro. Não, vou passar a palavra, então, vou passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael, vou deixar você falar primeiro. Boa noite, comendador. Já me colocou na responsa já na arrancada, né? É, Eduardo, te dar um parabéns. É complicado porque eu já sabia disso. Você é uma pessoa que tem um aprofundamento dentro desse conhecimento e não foi de graça e nem à toa que a gente se conheceu. O nosso caminho se cruzou, assim como o Jorge e outros irmãos. E a gente entende tudo isso hoje dentro desse plano todo da Blavatsky, tá? Ela sabia disso. Sabe por quê? Porque Blavatsky, ela fez algo que muitos homens da história da humanidade não fizeram. Ela conquistou lugares onde ela andou, junto aos visigodos, junto ao Tibete, quando ela foi a terceira vez que ela foi lá bater a porta, que eles negaram as duas primeiras vezes, e aí chegaram lá e falaram assim, você não está pronta, volte. Como que eles sabiam? Como que eles sabiam que ela não estava pronta para entrar no Tibete? Olha só o nível da espiritualidade dos monges que estavam no Tibete. Então, na terceira vez, quando ela vai, ela já sabia que a vida dela tinha um curto espaço de tempo aqui na matéria, então eles disseram, agora você vai entrar. E ela queria copiar tudo, ela queria pegar e vir lá e escrever tudo para levar isso tudo para o Ocidente. E eles disseram, não, tudo que você puder levar na tua mente, você leva. Escrito, nada. Então, ela consegue, né? Ela tinha memória fotográfica, com certeza, porque trazer 39 livros, 39... imagina o tempo dela, sabendo que ela tinha esse tempo, esse curto espaço de tempo, para trazer esse conhecimento para o Ocidente. Ela esteve junto dos maçons, ela esteve junto de várias ordens que não aceitavam mulheres. Olha só. Ela guerreou com Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi. A mulher era, sinceramente, tá? Eu teria muita curiosidade de conhecer ela, muito. Mas, assim, enfim, eu gosto demais de Helena Petrovsky, eu me inspiro muito nela, eu sempre falo nela, gosto demais, assim como Sansara Sansara, para os nossos postulantes entenderem, ele é justamente o caminho para entender Blavatsky, porque ele vem do Tibete. Então, quando eles falam sobre Sansara, sobre o monge que está na caverna, que fica 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, olha só, o 3 novamente. Então, tudo isso vai ascendendo, né, uma ascensão do conhecimento em função do que você apresentou. Quando fala ali em libertação e renúncia, que foi o que mais me tocou aqui, primeiro nós temos que se libertar, né? A libertação é o início para renunciar àquilo que nós queremos. Querer o quê? Conhecimento. Quando você se liberta, tá? Você se liberta, você se libertou, beleza. Estou aqui, me libertei. É que nem uma prisão. Você sai dela, ok. E agora? Agora vem justamente os 7 pecados. Aí você tem que renunciar às leis herméticas que vão ser aplicadas no dia a dia, que é o bem e o mal. O que você vai fazer? Você vai se ligar às virtudes, aos vícios. Qual você quer? Aí tem um ditado muito real que a gente aprende dentro da maçonaria, né? Cavar masmorras aos vícios e construir templos às virtudes. Então, assim, tudo que você fala aí, Dudu, assim, teria como o Jorge falou, né? A gente coloca tudo em menção porque toda a evolução do nosso estudo, da busca dos templários, das expedições templários que hoje nós temos aqui, a comendadoria, faz jus a tudo isso que você falou. Parabéns, eu podia ficar aqui 1 hora falando, mas enfim, tem muito assunto, como eu te falei, e o Jorge falou também, vamos deixar os irmãos falar, porque a gente se empolga, é muito emocionante a gente ouvir um irmão falar dessa forma, explanar dessa maneira. Obrigado, Eduardo, obrigado por dividir, obrigado aos irmãos, obrigado o Max, ele colocou de uma forma muito perfeita ali, o Eduardo fez um link muito importante à maneira que a gente vê, né? Porque a numerologia, ela também é um véu, tá? Ela é um véu.
E ali mostra bem isso. Se você não entender como funciona esse véu para você enxergar como funcionam as leis, você não vai evoluir. E isso é muito difícil. Então, assim, aproveita os irmãos aí, os escudeiros, os postulantes, e parabéns, Jorge. Eu sempre falei, né? O Rodrigues e o Feyer sempre foram a base para que a gente pudesse, então, desenvolver todo esse estudo. Obrigado. Parabéns, Gustavo. Oh, desculpa, Eduardo. Eu que agradeço, Rafa. Como eu te disse, assim, tanto os irmãos, que nem o Max, pô, a hora que eu assisti a apresentação dele, já linkei direto ao meu, né, o meu estudo aqui da Voz do Silêncio e já trouxe. Então, assim, eu que agradeço vocês, agradeço você também nesse papo que a gente teve essa semana, que daí eu trouxe aquela forma que talvez para o pessoal entender um pouco mais. Então, assim, obrigado, padrinho. Obrigado mesmo. É isso aí, é pensar fora da casinha, né? Muito mais, aquela do 2, do 13 foi muito bem colocado. Falando em números, né? Vou passar a palavra para o Max, né? Sobre a questão da numerologia. E vou dizer uma coisa do Eduardo. Quando eu estava lendo a Voz no Silêncio, né? Essa semana, realmente, quando eu li ela, eu lembrei da apresentação do irmão Max. Mas foi, cara, olha que tu colocou ali assim, pá, certinho, bem certinho. Max, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Eu prometo que não vou falar de números, então. Bom, primeiro, eu sou fã das apresentações do Eduardo, porque eu acho que o Eduardo tem uma capacidade incrível de colocar temas. Eu não li ainda A Voz do Silêncio, mas fiquei muito curioso para ler agora, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Eduardo teve uma capacidade, eu gosto muito desse método análogo que o Eduardo usa para comparar coisas que não são iguais, mas desempenham funções parecidas, ele usa isso para apresentar. E a gente tem um nível de conhecimento aqui que ele é heterogêneo. Tem gente começando, tem gente que está há pouco tempo que nem eu, tem gente que está há muito tempo. E você conseguiu fazer isso, Eduardo, despertar uma vontade de ler para quem não leu. Para quem leu, conseguiu ter uma visão um pouquinho diferente, despertar uma visão fora da caixa, como tu deu o exemplo, né? Então, cara, parabéns, matou a pau, Edu. Essa metodologia, essa didática, você se empenhou desde a forma das imagens que você escolheu, da forma com que você escolheu as palavras para explicar para os colegas, foi muito legal, cara. Eu fiquei ligado do início ao fim, eu tentei entender algumas coisas que você colocou, tentei fazer links com outros livros. Eu não li A Voz do Silêncio, mas eu li o caminho, a Luz do Caminho, né, da Mabel Collins, né, e li algumas coisas sobre elas. E quando você começou a expor o livro da HPB, da Helena Blavatsky, eu lembrei muito do livro da Mabel Collins, porque pelos trechos que você colocou ali, Eduardo, são frases muito conectadas, né, com algumas palavras diferentes, mas extremamente conectadas. Parece que uma coisa se conecta à outra, né? Impossível não conectar o Caibalion também. Aquela questão dos números, agora falando nos números, né, Eduardo, é incrível, né, como parece que existe uma linguagem comum desses autores antigos, né, e aquela frase numérica que você colocou, voltando agora lá na minha apresentação, nada mais é, né, do que você reduzir o ternário por meio do quaternário para chegar na unidade, no 1, né, no todo. Então, cara, foi sensacional, Eduardo. Eu não tenho nem o que falar mais. Foi muito bom, muito proveitoso. Amanhã eu já vou começar a ler o livro para tentar adentrar mais nesse universo da Helena Blavatsky. Eu sou fã dela também, já tinha estudado o conceito histórico, uma mulher que viveu no tempo do Papi, né, do Eliphas Levi, de várias, num momento histórico, né, muito que criou a teosofia, então ela é fera, né? No momento que existia todo um preconceito com o universo feminino, como ainda tem hoje, a mulher percorreu vários países, foi para o Tibete, foi aceita numa sociedade secreta, onde provavelmente uma mulher nunca tinha entrado, ela ficou lá vários anos, então ela tem muito o que passar para a gente, mesmo não estando mais aqui entre nós fisicamente, né? Um obrigado, Edu, e parabéns novamente.
E o que tem que agradecer, Max, que foi assim, a tua apresentação foi uma inspiração, né? Então, queria eu te agradecer por essa apresentação, que a gente está lendo, a gente acha que viu tudo, e quando a gente tem uma apresentação como a tua, você vê, pô, não era tudo, tem mais aqui ainda do que eu achei que tinha visto, né? Então, eu que tenho que agradecer, irmão, eu tive a mesma impressão, lendo a questão da Mabel Collins e lendo a Blavatsky, a gente consegue fazer uma relação, assim, bem como você falou, sabe? A gente vê assim, são palavras diferentes para dizer praticamente a mesma coisa, né? Então, é bem bacana mesmo, foi bem a sensação. Inclusive, Edu, só fazendo um adendo aqui, esses tempos eu estava, na época da Mabel Collins, que a gente leu o livro, eu estava lendo algumas, agora me veio, lendo algumas palestras, e tem um estudioso brasileiro até, cabelo branco, não lembro o nome dele, enfim, posso mandar o link depois E ele fala alguma coisa que tem alguns historiadores, alguns autores, olha só que negócio doido, que falam que o livro A Luz do Caminho se confunde com a forma de escrita da Helena Blavatsky. E como as duas foram contemporâneas, existem algumas teorias da conspiração de quem escreveu A Luz do Caminho não foi a Mabel Collins, e sim a Helena Blavatsky. Né? Não estou dizendo aqui nenhum caminho, não estou falando que é verdade, eu só estou dizendo que tem gente que acredita nisso. Né? Então, de tão parecido que é a forma de escrita das duas. Olha só que doido. Só para complementar, então nós temos lá no YouTube, tá? Para quem quiser assistir, A Luz no Caminho, né? Tem são 7 vídeos falando, né, sobre a luz no caminho. E um dos vídeos, né, acho que é o primeiro, fala que a Mabel Collins, ela foi discípula de HPB. Ela foi uma discípula. E aí ela apresenta o livro dela, e aí cria um conflito dela e da HPB. Aí já é uma teoria, né, que houve um conflito entre as duas se brigaram. Depois, por conta do livro da Luz no Caminho, ser muito parecido com A Voz no Silêncio, né, e depois elas se reconciliam, né, mas criou esse atrito lá. Mas a Mabel Collins foi uma discípula de... Tanto que os livros de Mabel Collins antes não tinham nada a ver com filosofia. Ela já era escritora, não tinha nada a ver. E quando ela lança o livro dela, o pensamento dela é muito parecido com a própria HPB, então ficou aquela questão, né, aquele mal-estar, né? Só aí aqui o Eduardo fala sobre o item 132, que Sansara, né? Não creias que sentando em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, isso te conduzirá à meta da libertação final. Isso fala muito da pessoa, no caso aqui dos monges, né, que se isolavam para buscar a iluminação, né? E a HPB talvez ela traga essa crítica, que a iluminação não é por inação, né? Não é por ficar simplesmente sentado, vou ficar sentado e vou atingir a minha iluminação. Não, a iluminação vem da ação, do conhecimento, através do agir é que você vai buscar, vai na busca que você entende, né? Senão o ser humano não seria feito da forma que é feito, né? Com pernas e braços para andar, caminhar, agir, construir, criar cidades e tudo. Não é ser feito dessa forma, é ser feito de outra forma. É ser feito um ser sem pernas e sem braços, que ficava sentado esperando a iluminação, né? Deus queria que ele fosse iluminado sem pernas e sem braços, estava lá, a iluminação vai cair nele. Não, o ser humano foi com braço, perna, mente, ação, ação, ação. Através da ação, né? Porque o universo é ação, Deus é energia, Deus é ação. Então, ficar simplesmente parado, talvez se você caia na ilusão, que o próprio livro fala da ilusão, né? E o livro também fala, né, eu anotei aqui, do mito da caverna, né? Mito da caverna. Que foi a sequência, depois do mito da caverna, a voz do silêncio. O mito da caverna veio antes, que o Eduardo falou, né, que foi apresentado pelo irmão Gladys, o mito da caverna. Parece muito a jornada do herói, né? De sair da escuridão em busca da iluminação. Então, fazendo este gancho, eu vou passar a palavra para o irmão Gladys. Boa noite a todos os irmãos.
parabenizar o irmão Eduardo da forma que ele coloca, né? Emociona, porque acho que foi a segunda apresentação que ele mostrou para nós todo o nosso início, né? Então, cada vez que ele mostra, eu, pelo menos para mim particularmente, eu vejo a minha iniciação como escudeiro, como cavaleiro de uma outra forma. Eu saí da caixinha. Não, eu estou sempre saindo da caixinha, eu nunca estou dentro da caixinha, porque sempre que a gente vai aprender algo, escutar algo, opa, sair fora da casinha de novo. Vou sair um pouco fora de tudo que foi falado um pouco aqui, vou prestar mais numa situação que foi falada. A gente fala bastante no Uno, quem acredita em reencarnação, quem não acredita, a gente fala em Deus, o Criador, mas ele está dentro de nós ou ele é só um Criador e não está? Que a gente tem a fé, tem a esperança, tem a justiça, tem a prudência, tem tudo dentro de nós. E aí a gente fica nessa, mais uma vez, não, ele está dentro de nós, acredito. Por isso que a gente consegue essa conexão quando tu vai aprendendo, quando tu vai lendo. Acho que tudo esse hermetismo, esse budismo, que é tudo um estudo, acho que tudo meio que tudo junto, né? Mas acho que eles querem apresentar um pouco isso, né? Para te entender e sair dessa casinha que Deus não é só algo que está lá fora e Deus nos mostrou tudo isso e tem tudo isso para nos apresentar. Não, ele está dentro de nós. Acho que outra coisa que a gente tem que entender, não sei se eu fui muito longe a respeito, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que, né, quem estuda mais vai poder dizer, não, tem algum vínculo, não tem. Mas acho que eu senti mais ou menos hoje isso, realmente foi isso a tua apresentação que me passou hoje. E parabéns mais uma vez. Obrigado, Gladson. E realmente, assim, a gente olhando, a gente começa a ver, né, a nossa história, como a gente colocou, quando a gente coloca ali, né, a jornada do herói, que faz aquele comparativo com a questão dos templários, do nosso caminho, que é nosso, né, não é meu, não é teu, é nosso, mas assim, o encontro com os amigos, né, aquela questão de a gente seguir sozinho na jornada, é uma jornada que apesar de a gente estar com os amigos, só a gente pode caminhar, né? Então, tudo isso é muito marcante e como a comendadoria, os irmãos fazem diferença na nossa vida, né? Então, nesse processo de evolução. Então, é bem isso, a gente acaba relembrando tudo, né? Voltando no tempo, falando, meu Deus do céu, olha, né? Lembrando dos medos, dos receios, enfim, né? E chegando nesse momento em que você não tem mais dúvida, né? Isso que é legal, assim, acaba o receio, acaba o medo, não, eu estou no caminho certo. Acho que isso que é bacana. Sim. Como foi colocado ali, né, do início, né? Então, o Eduardo fala das 3 salas, né, do livro, fala das 3 salas. Primeira sala da ignorância, depois da aprendizagem e depois da sabedoria. Aí eu pergunto para os irmãos e os irmãos respondam internamente para si próprios, né? Em qual salas vocês estão? Da ignorância, da aprendizagem ou da sabedoria? Pensem, não respondam de imediato, pensem. Depois vocês... Essa é uma resposta que vocês têm que dar para vocês mesmos, não para ninguém daqui. Eu achei muito interessante aqui que fala sobre a voz do silêncio, né? Voz do silêncio, mas que nome enigmático, né? Voz do silêncio. E a gente falou o som interno que mata o externo. Um som interno que ele não tem som, tá? É um som que não tem som, mas ele mata o som externo. É um grau de filosofia, vou dizer assim, entre aspas, né? Bizarro, porque como é que a gente consegue compreender isso aí, né? Quando que a gente conseguiu, talvez em toda a nossa jornada na Terra, em toda a nossa jornada, ter essa capacidade do som interno ser superior ao som externo. Quão raros momentos na nossa vida a gente teve esses flashes de Deus na nossa vida que não houve mais nenhum som externo, nenhum barulho da mente, nada. Só o som interno de Deus. Então, é uma busca complexa, difícil, mas como o irmão Gladys falou, Deus está dentro da gente. Sempre esteve. A centelha dele está ali dentro. A gente só precisa encontrar e ir para o caminho dele. Uma coisa que o Rafael falou, que é muito importante para todo mundo aqui, ele falou da
o Eduardo falou e o Rafael ressaltou, das duas sendas, né? A senda da libertação. Depois que você entende a libertação, você vai para a segunda senda, que é a senda da renúncia. E quão difícil é renunciar, né? Talvez a mais difícil das sendas não é da libertação. Você atinge um grau de conhecimento, estou liberto porque entendi, aí você se depara com uma senda tão difícil de passar, mas tão difícil que você só consegue passar se você renunciar a quase tudo que existe. Porque ali só passa o Espírito, não passa mais nada. O Espírito puro. Para ver o grau de complexidade que é o livro. É um livro simples. Aí eu falo com os irmãos, leiam o livro. Mas aí aquela coisa, eu já tive esse sentimento, tá? Ah, mas eu leio e não entendo nada. Aí eu pego outro livro, eu leio e não entendo nada. Eu leio e não entendo. Não se preocupe. Todo mundo passou por isso. Todo mundo. Uma hora, todas essas fichas vão cair. Mas você tem que ler. Se você não lê, não haverá blocos para você montar na sua estrutura neural para que você atinja conhecimento. Você tem que exercitar esse conhecimento. Só exercita lendo. Ah, mas eu quero ser uma pessoa, eu vou dizer culta, mas eu quero ser uma pessoa que entenda dessas coisas, tal. Leia, 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 força a mente. Daqui a pouco tudo se encaixa, tudo se encaixa. Não desanime, não desanime. Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo. Ricardo, está com a palavra, irmão? Opa. Irmãos, boa noite. Eduardo, parabéns. Assim, acho que o Gleckson comentou, tu, na grande maioria das apresentações, tu sempre faz ali, tu linka, né? Não só a nossa jornada lá em Carangola, mas também um link de uma apresentação de um irmão, com alguma coisa que tu fez, e tu colocou ali todos os livros que nós lemos. Então, assim, eu achei bem legal, que não é a primeira vez que tu faz isso, né? Tu faz essa linkagem e usando a jornada ali da nossa ida a Carangola. Também achei interessante, assim, o pessoal comentou, eu não li ainda o livro A Voz do Caminho, mas achei, assim, tu fez eu ter essa vontade de ler, e aí, como o próprio Max falou, eu me lembrei da Luz do Caminho, que, como o próprio Jorge comentou, na primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Aí, na primeira apresentação, eu falei, eu não entendi nada. Aí a gente foi, né, foram várias apresentações, né, vários capítulos, aí fui começando a entender um pouquinho quando o pessoal falava, e depois dos comentários. Então, isso que é interessante, né? A gente, o que o Jorge falou, a gente pode não entender na primeira lida, mas talvez, como a gente está fazendo esses trabalhos, isso vai ajudando a gente a entender um pouco mais. A cada semana, né, que foi passando a Luz do Caminho, eu fui entendendo, e provavelmente isso vai fazer com que eu entenda um pouco melhor quando eu for ler a Luz do Caminho. Mas a tua apresentação fez eu me interessar mais. Uma coisa também eu achei legal, que assim a gente muitos livros, assim, tem muito essa coisa da ida ao Oriente, né? Entender a religião do Oriente, entender a cultura oriental é muito forte, né? E a gente, eu acredito que quando o Ocidente começar talvez a olhar um pouquinho mais o Oriente, entender um pouco mais o Oriente, ou ter menos preconceito, ou ser mais aberto, eu acho que a gente também vai estar num caminho interessante. Talvez todos que foram fazer essa jornada no Oriente, depois escreveram ou relataram, abrir um pouco mais, né, o caminho para as outras pessoas, né? E eu acho que isso também aconteceu com a Helena e com a Mariópolis e os que foram lá. Então, assim, essa região, né, a região oriental, indiana, que eu acho que é muito forte, e as culturas, né? Então, né, sobre a Luz do Caminho, a parte também de colocar a jornada, eu acho que também achei muito legal, vou vincular a parte da jornada do herói. E eu também falei um pouquinho essa parte lá do Pinóquio, que tudo é uma jornada, né? O próprio Luz do Caminho, né? É tudo um caminho, tudo a gente vai aprendendo dentro do caminho. Então, assim, realmente te agradecer pela apresentação, por ter essa... E eu senti bastante tua com aquela vontade, né, de falar, assim, né? Então, tu leu com gosto o livro, né? Então, isso também é legal. Não foi uma coisa que, né, foi só para tu expor, não. Tu gostou e eu vi que quando tu começou a apresentar essa vontade de colocar mais, né? E tu não ter podido colocar agora, mas provavelmente mais na frente a gente vai
tu vai conseguir ampliar mais o teu conhecimento. Então, parabéns, obrigado, tá, Eduardo? Obrigado, Ricardo. E realmente, assim, isso que você coloca do Oriente, que a gente vai buscar coisas no Oriente, mas sabe, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi assim, eu não sou de grifar livro, porque para mim livro é sagrado, eu amo livro, né? Mas eu peguei a minha Bíblia de Jerusalém e eu fui obrigado a destacar 3 passagens ali depois de ler A Voz do Silêncio. Então, o interessante é isso, assim, apesar de a gente estar indo buscar coisas um pouco mais longe, a gente encontra o que a gente leu lá no budismo, a gente traz e consegue pegar, às vezes, uma coisa que não é possível, que isso está sendo dito na Bíblia. E tá. E eu fui obrigado a destacar 3 trechos da Bíblia ali, onde realmente tinha tudo que eu queria falar, entendeu? E que mostra que a gente não precisa ir tão longe também, sabe? Que a gente tem isso aqui claro como água, também no nosso cotidiano, né? Então, assim, e é claro, o Oriente tem a gente pode se aprofundar lá, que é algo assim, se a gente pegar budismo, pegar taoísmo, como já foi apresentado, enfim, é muita coisa, muita informação, e que quando a gente traz, a gente vê que às vezes a gente está olhando algo aqui que é só dito de uma forma diferente. E lá eles já tinham esse conhecimento há muito mais tempo, né? Milenar, né? Milenar. Helena. Passar a palavra para o irmão D'Angelo, irmão D'Angelo, quisesse pronunciar, está com a palavra. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então tá. Eu achei muito interessante, parabéns, irmão, pela colocação. E o mais interessante é sobre querer que a gente leia mais e ter mais conhecimento. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. O chamado para os postulantes, que eles, quando eles começam, porque o seu foi recente, a gente não, só nós somos chamados. Vários outros foram chamados. E eles tiveram medo e não conseguiram, ou não, se adentrar na situação. Logo depois a gente entrou na fase de ser escudeiro, eu, no caso. Também tive o medo da recusa. De será que ia conseguir? Sim, a gente vai conseguir. Dificuldade todo mundo tem. O que importa é o que tu quer. Porque quando tu é chamado, não vai conseguir recusar mais. Porque é muitas coisas que tu vai aprender e tu vai assimilar. Quem é católico vai saber bem o que eu estou falando. Quando tu começa a escutar, tu não escuta somente a palavra dos irmãos. Tu aprende os ensinamentos que bem poucos podem te dar. Isso tu não vai aprender na rua, cara. Não vai aprender em lugar nenhum. Só com pessoas íntegras que vão te conseguir te dar essa passagem. Outra coisa. Sim, estamos na sala da ignorância. Nós estamos entrando numa sala muito importante. Estamos saindo dela. E outra coisa. A cegueira. A cegueira. Eu queria não enxergar as coisas que eu enxergo. Isso me fere. E a partir do momento que tu começa a entrar na comendadoria, tu começa a aprender as coisas que estão aprendendo, tu pode ser leigo no estudo, tu pode ser um ignorante. Mas tu sai da sala da ignorância, tu começa a não ver mais as coisas que tu enxergavam, que te faziam mal, tu começa a ver as coisas do bem, e tu começa a ser um ser humano melhor. Tudo isso é aprovação que todos os irmãos que são, né, que já são, né, da ordem já passaram por isso, todos os cavaleiros, e nós, como postulantes e escudeiros, vamos passar. Então é o seguinte, ó, isso não foi só uma apresentação, foi uma vivência que foi nos passado, e tomara que todos aprendam. Muito obrigado, amigo. É isso. Mondângelo, obrigado. E assim, você tem uma das coisas que para mim são mais raras. Você tem um coração, sabe? E o teu coração é grande para o teu peito aí.
você está no caminho, você está buscando, e você é uma pessoa assim que eu admiro bastante. Teu coração é enorme, irmão. Parabéns, viu? E eu que tenho que agradecer. É isso aí, irmão Dani. Muito boa. Realmente, o que tu passou foi verdade, né? O que foi apresentado não foi só uma história, foi uma vivência, e aí nós conseguimos se enquadrar. E qual sala, né, que a gente está, né? Eu estou na ignorância ainda. Tô lá, tem muita coisa. Passar a palavra agora para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, eu vou deixar você com a palavra. Pode falar. Boa noite, parabenizar ao irmão Eduardo. E realmente, assim, ele nos ensinou, nos deu a conhecer o livro. E acho que a gente tem que primeiro ler os livros, né? O Caminho da Luz, depois A Voz do Silêncio, para a gente ter um mínimo de conhecimento e poder, então, dar alguma opinião, fazer algum comentário, alguma coisa que realmente vá, assim, trazer uma ideia nova sobre o livro, sobre a vivência do livro. Então, primeiro, ler esses livros e aí ficar um pouquinho mais apto, né? Assim, deixar a casinha um pouco da ignorância e poder participar melhor, um comentário que realmente seja produtivo. Então, nesse momento, não teria comentário, apenas agradecer ao Eduardo, já sei do potencial que ele tem, isso não me surpreende, mas agradecer a ele assim, pelo incentivo à leitura, não só desse livro, mas dos outros que ele já citou ali e que eu ainda não li e que preciso ler. Era isso. Eu que tenho que agradecer duas vezes, né? E tenho que agradecer principalmente pelo senhor aceitar o convite, sabe? Eu fiquei muito feliz pelo aceite do senhor. O senhor está conosco e é como eu disse quando convidei, eu acho que a ordem pode fazer bem para o senhor, mas o senhor pode fazer muito bem para a ordem também, com todo o conhecimento, com toda a vivência que o senhor tem. E o caminho é o caminho. Eu acho que se eu fosse, lá atrás eu me lembro de falar com o Jorge, dizer assim, que eu ia pegar a Voz do Silêncio para ler, ele disse assim, espera, não é hora, espera que vai ter a hora, e realmente ele estava certo. Eu acho que esse foi um momento legal de ler, por quê? Porque a gente tinha toda essa bagagem dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente viu, então ele estava certo quando ele disse para eu esperar um pouquinho, porque e esse pouquinho foi interessante, porque assim, eu agradeço de estar apresentando depois da apresentação do irmão Féio, do irmão Max e do irmão Gladson, porque isso me abriu os olhos para muita coisa dentro do livro. Então, eu só tenho que agradecer ao senhor por tudo e além disso, ainda por aceitar o convite de estar conosco aqui. Obrigado mesmo. É isso aí. A ideia hoje, né, como a gente falou e o Eduardo falou, apresentar o livro A Voz do Silêncio. Eu joguei um PDF ali no grupo, tá? O PDF do livro, para que vocês possam ler A Voz do Silêncio, tá? Com a apresentação do irmão Eduardo, talvez fique um pouco mais fácil de encaixar as coisas que são apresentadas no livro. Como A Luz no Caminho. O livro A Luz no Caminho, lá no YouTube, no nosso canal, lá da Templários no Brasil, nós temos aí 7 vídeos, o livro foi dividido em 7 partes, cada irmão apresentou uma parte do livro da Luz no Caminho. E vou dizer para vocês, é um livro sensacional, mas é sensacional mesmo, olha, é um livro que tem que ter, assim, para leitura, porque é incrível e ele traz a noção da nossa jornada, a luz no caminho. É muito sensacional. Aí, assistindo os vídeos, mais o livro na mão, fica legal de você dar sequência nesse estudo. Como o irmão D'Angelo falou, né? O irmão Sérgio também, nós estamos eu acredito que a sala da ignorância é onde todos nós estamos, né? Ainda estamos. É um longo trajeto para começarmos a entender o que é o aprendizado realmente, para depois
seguir para a terceira sala. Vou passar a palavra agora para o irmão... O irmão Rui, quer falar agora ou o irmão Rui quer falar mais no final? Irmão Rui? Todo mundo já falou? Não. Não, pode dar sequência. Então tá. Vou passar a palavra para o irmão o Zezinho, José Prestes. Tá com a palavra, irmão. Se quiser se manifestar, ok. Se não quiser, tá beleza. Eu quero dar boa noite e parabenizar o irmão Eduardo, que é impressionante, né? A apresentação dele a primeira impressão, quando eu conheci o irmão Eduardo, a primeira impressão que eu tive que foi um cara realmente diferenciado e hoje ele mostrou que realmente ele é um cara fora da caixa mesmo. Fazer uma apresentação dessa com a alma, com a vivência, ele entregou o mais nessa apresentação, né, cara? Parece que foi uma apresentação que ele conseguiu mostrar toda a empolgação, o conhecimento da vivência dele, que fez uma apresentação mais encorajosa, encorajando a gente também enquanto postulante, né? Porque ele começou a falar ali, fez uma cronologia assim de todo o avanço, desde do postulante até o escudeiro, depois o templário, das indagações internas e a importância também de ter um irmão junto para guiar e tal. Isso aí até inclusive ele faz bem isso aí, né? Que chama no particular o cara, ajuda, enfim, parabéns, irmão. Tudo você não decepciona e cada vez eleva mais o patamar nosso aí. E também parabenizar todo mundo pela humildade, né? Que se todo mundo está no campo da ignorância, né? Imagina como é que eu não estou, então. Não li o livro, também não tenho muito a falar sobre o livro, até inclusive tem que Travou. Deu uma travada na voz. a ler, né, para começar a principal de fraternidade, de humildade, fraternidade, isso aí, parabéns, comendador. Tá, joia. Pode falar, Eduardo. Só agradecer o irmão e assim, a gente ainda está longe, só aprendendo, irmão, assim, non nobis Domini, non nobis sed nomine tuo da glória, né? Quem sou eu, irmão? Estamos junto aqui, é só para a gente se ajudar mesmo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, cada um está no seu caminho que é individual, né? Cada um segue o seu caminho e a gente está junto para se ajudar, né? Mas não tem ninguém melhor, ninguém pior, ninguém mais alto, ninguém mais baixo. Na verdade, cada um tem o seu caminho. E os irmãos estão ajudando uns aos outros. E o que precisar, irmão, pode chamar que a gente está ali. Tá, joia. Como falei para vocês ali no nosso grupo, tem o livro A Voz no Silêncio, em PDF. Depois eu coloco para vocês ali o link do audiolivro. Algumas pessoas gostam de ler escutando o livro, né? Então, vai escutando e vai lendo junto. Eu gosto também de fazer assim. Eu vou mandar os dois links para vocês, e vocês escutem e leiam, ou botam no carro, vai escutando. É uma forma também de absorvendo um pouco o conhecimento. Vou passar a palavra para o irmão Clausen. Irmão Clausen, pega a palavra. Opa, boa noite a todo mundo. Parabéns para o Eduardo pela apresentação, pela didática da apresentação, mas também pela clareza com que ele fala, né? Parece que é fácil de entender, parece que ele está falando e a gente está entendendo tudo. Aí depois a gente vê que não compreendeu muita coisa, mas entendeu tudo que ele falou, né? Porque os assuntos são complexos, né? Até hoje eu tinha uns compromissos, estava na rua e lembrei, tem a reunião, vou voltar para casa. Aí eu vim para casa pensando, o que ele vai falar sobre a voz do silêncio, né? Fiquei meio assim, Cara, 5 minutos dele falando, podia parar a apresentação e a gente debater uma semana inteira, né? Porque o assunto é pancadão, né? É aquelas frases assim que larga uma frase que fica meio pasmo, tem que ficar refletindo sobre aquilo um tempão, né? Maturando aquilo na cabeça até entender, né?
E, nesse sentido, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que prestar sempre atenção e sempre ir pensando nisso são os conceitos, né? A gente, às vezes, tem alguns conceitos de termos, de palavras já formados na nossa cabeça. Só que quando a gente começa a estudar algum assunto, surgem aqueles termos, aquelas palavras, só que querendo transmitir um outro conceito. E, às vezes, conceitos que a gente nunca parou para pensar, né? Como o conceito do que é verdadeiro, né? E o que é ilusório. Outro dia eu assisti uma palestra daquela nova Acrópole, né, justamente sobre esse tema, né? O que era verdadeiro para Hermes Trismegistus, né? O que ele considerava verdadeiro? E aí explicando que tudo que é material é ilusório, né? Porque o que é verdadeiro são as experiências vividas que tu vai carregar, que o ser vai carregar para o seu enriquecimento do seu espírito, né? Isso é verdadeiro. Todo o resto é ilusório. Só que a gente tem um conceito na cabeça de que ilusório é uma coisa que não existe, né? Mas o ilusório a gente toca, né? A gente ouve, a gente sente. Nós somos ilusórios, né? Nosso corpo é ilusório nesse sentido hermético, então, né? Mas são conceitos às vezes difíceis de entender. Eu acho que eu passei mais de uma semana pensando nisso depois dessa palestra. Depois dessa palestra para tentar entender o que é verdadeiro dentro desse conceito. E eu acho que é um exercício que a gente tem que ir sempre fazendo nos estudos, né? Para tentar ter clareza do que esse conhecimento quer transmitir para a gente, né? E aí é pensar um pouquinho fora do quadrado do qual a gente foi formado, né? Interessante, muito interessante a questão da jornada do herói, né? Quando fecha um ciclo, na verdade abre outro ciclo, que aí esses ciclos eles vão se formando em espirais, né? Porque nunca é a mesma coisa, porque a gente repete, volta para o mesmo ponto, só que com uma outra vivência, né? Então sempre muda, né? Então sempre cresce, sempre vai para frente, né? Incrível. E as 3 salas ali também, que a gente pode fazer uma analogia alternária, né, da apresentação do Max, que foi fantástica, né? E aí a compreensão disso, no meu entendimento, seria atingir o quaternário, sensacional. Pô, essa apresentação me instigou a querer estudar mais, né? A querer saber mais, que na verdade foi isso que o Eduardo fez hoje, né? Botou o doce na boca e tirou de novo. Falou que é o doce, agora vai tu agora atrás do teu doce, porque você tá vendo como o doce é doce, agora vai tu atrás do teu doce. Sensacional. E só para finalizar, assim, um entendimento que eu tenho, porque às vezes a gente debate um pouco sobre espírito e matéria, né? Assim, o entendimento que eu estou tendo hoje, né? Porque a gente vai aprendendo e vai forjando o nosso entendimento, né? Formando ele, né? Mas o entendimento que eu tenho hoje, assim, é como se o ser humano ele fosse dividido em 4 planos: o plano mental, o plano material, o plano emocional e o plano intuitivo. Esses planos todos juntos formam o espírito. Então, todo o desenvolvimento espiritual é, na verdade, nosso desenvolvimento dentro desses 4 planos, né? E o material, ele é importante, né? Porque o material é como se fosse o nosso canalizador, onde a gente vai, é o que nós vamos utilizar para viver as experiências para o verdadeiro, né? Então, nós utilizamos o ilusório para viver o verdadeiro. Então, o material ele é importante em nossas vidas, né? A gente tem que estar atento a isso, né? Porque o espírito ele vive através do material, né? Desse momento ilusório. Bom, eu acho que seria isso que eu queria comentar hoje, mas parabenizar aí pela apresentação. E, cara, como vai surgindo coisas meu Deus, o cara podia parar a vida e ficar só estudando, porque é incrível esses assuntos. E muito obrigado a todos vocês por eu ter essa oportunidade de estar participando dessas reuniões que são incríveis. Essas apresentações estão sendo assim, uma completando a outra, né? Obrigado, beijo. Obrigado, Classen. E assim, ó,
é bem isso, assim, uma das coisas mais difíceis para eu entender foi essa questão do mundo material, ilusão, ilusório, enfim, né? E entender depois que aí é que tá. A sala mais perigosa é a sala da sabedoria. Por quê? Porque pode cair exatamente nisso que você falou, de a gente achar que porque o outro lado de lá é muito bom, que eu vou viver só o mundo espiritual, que vai entrar naquela questão que a gente puxou ali do Sansara, aquele item que o Jorge acabou de ler no final. O que acontece? A coisa é tão boa que o grande perigo é você não querer mais saber do material. E tem coisas que você só vai aprender se você estiver no mundo material, que é impossível você aprender do outro lado. Então, a sala mais perigosa talvez seja a sala da sabedoria, que é onde você pode se embriagar e aí dar o passo errado, né? E voltar para trás. Então, muito bem colocado, Clássico. Obrigado. Ô, Eduardo, o Jorge ali, eu quero colocar só um ponto de referência em relação a Sansara, porque influenciou na minha vida de uma forma filosoficamente, espiritualmente, e eu já assisti esse filme dezenas de vezes. O que fazer para que uma gota d'água nunca seque? Né? Ô, Rafael, Esse é o... não vai dar spoiler, né, cara? Não, só vou dizer para eles o que fazer para que uma gota d'água nunca seque. Vejam o filme, e aí nós vamos entender toda essa evolução que o Eduardo, tudo isso vai trazer, porque Helena Petrovna Blavatsky é reflexo do filme, o filme é baseado nisso. Então, o que fazer para que uma gota de água nunca seque? Olha como é simples, né? Pode continuar, Jorge, mas não tem como não ser, né? Até porque o meu trabalho foi feito a última vez em relação ao karma, que está relacionado a isso tudo. Por falar em trabalho, né? O próximo trabalho é sobre Reiki, né? Não esquece. Semana que vem. Tô apurado. Opa, irmão Eliezer, manifestar, tá com a palavra. Senão, não tem problema, não. Tá ok? Oi, tudo bem? Opa, estamos ouvindo. Gostou da apresentação? O que tu achou? Gostei, cara. Gostei muito. Tem uma parte que fala sobre trajetória do herói, né? E é uma área que eu estudo. Mas eu estudo mais voltado para as marcas. Então, foi extremamente familiar para mim. No entanto, foi muito mais complexo, muito mais profundo e foi muito além do que a trajetória do herói significa, né? Geralmente no estudo do branding, né? Então, esse livro já entra na minha lista. E essa apresentação que foi feita, ela vai ser disponibilizada também? Sim, no YouTube. Ah, tá. Muito bom. Parabéns. Aprendi bastante em um curto espaço de tempo. Bacana. Obrigado, irmão. Muito bom ter você aqui conosco, irmão. Obrigado mesmo. Show. Obrigado. A eterna luta entre a gente fala sempre a eterna luta entre a matéria e o espírito, né? Mas não é luta. As duas trabalham juntas, né? Na verdade, a matéria trabalha junto com o espírito para que haja uma evolução, né? E às vezes a gente não enxerga isso. E a questão de evoluir, né? Nós estamos na Terra para evoluir, né? Não para viver na matéria. Quando a gente consegue compreender, quando cada um de nós conseguir compreender realmente, mas realmente, não da boca para fora, mas realmente entender que você olhar para a esposa, para o filho, para o cachorro, para a casa, para o carro, para o amigo, saber que tudo isso é transitório, tudo isso, inclusive você, que amanhã vai ser só um raiozinho subindo para Deus, quando você realmente, se todo dia tu pensar nisso, que amanhã você pode simplesmente ser um raiozinho voltando para Deus, vai ter uma mudança tão grande na tua vida, mas tão grande, não tem noção, tá? Porque, assim, as coisas vão ter um sentido totalmente diferente na vida da gente. Um sentido totalmente diferente. De entender que o nosso tempo é tão curto, mas tão curto no sentido da eternidade, né?
A eternidade de Deus. Nosso tempo na Terra é muito tão curto que não vale a pena brigarmos, discutirmos, guerrearmos por certas coisas, que vale a gente amar, perdoar, viver e esperar a nossa transição. Viva como se todo dia você esperasse a transição. Mas viva assim, no amor de Deus, né? No amor de Deus. No amor de Deus. Eu estou esperando estou esperando só ser chamado. Aí quando você vai começar a olhar para todo mundo de uma maneira tão diferente, você vai ver tanta gente cometendo tanta loucura por nada. Nossa, desculpa eu falar aqui, mas realmente hoje eu sinto muito isso. Vejo as pessoas fazendo tantos absurdos por nada. Enquanto que daqui a 50, 60 anos, ninguém de nós, 60, talvez um pouquinho mais, né? Uns 70, que cada vez vive mais, né? Daqui uns 70 anos, não é nada. Ninguém que está aqui na sala vai estar vivo. Ninguém vai estar vivo aqui, daqui a 70, ninguém vai estar vivo. Então, vamos brigar, vamos discutir, vamos brigar com o irmão, por quê? Cara, vamos pensar só na nossa transição, nossa evolução para Cristo. É isso que a gente tem que pensar a cada dia. Por isso, tem que pensar, por que eu fui lançado na Terra? Para ficar igual um monge sentado no alto de uma montanha, parado, sem fazer nada? Não. Você veio para a Terra por um propósito. Evolução. E evolução é ação. Ação é agir. É trabalhar a matéria. Trabalhar a matéria, o que é? É viver. Viver com os irmãos. Família. Mas viva bem. Viva com amor, com tranquilidade. Faça a tua vibração ter uma vibração boa, não uma vibração ruim. É isso. Vou passar a palavra agora para o nosso grande irmão, Rui. Rui. Grande porque eu tenho 1,87 m, né? Rui é grandão. Por isso que é um grande. É o grande irmão Rui. Grande coração. Bom, vou pegar um gancho aí do Jorge, já aproveitando, né? Antes de parabenizar o irmão Eduardo, usando a frase de dois, vamos dizer assim, que influenciaram a nossa vida, né? O primeiro foi dito que quanto mais eu sei, menos, né? Ou quanto mais eu sei que nada sei. Ou coisa parecida, né? E o outro foi o tal de Enéas, que ele foi candidato aqui no Brasil, a presidente da República, que ele dizia assim, na minha sã inconsciência eu não sabia e fui aprender. E ele fez 8 faculdades. 8! Imagina, vai fazer 8 faculdades. E ele ainda se achava um ignorante. Imagina nós, o que somos perante o universo. Diz assim, se existe grãos de areia, eu sou o micro do grão de areia. A barriga do sapo espetada no chão, né? Mas vamos lá. Para não perder o hábito, corrigir os irmãos, né? Sobre o nome da Helena Petrova Blavatsky ou Blavatskaya, que são os dois nomes, um é ucraniano, né, que é o Blavatskaya, e outro Blavatsky, que já é um termo utilizado mais pelos americanos, né? Então, assim, irmão Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de leitura, é um trabalho de ir lá dentro do livro, conseguir extrair o máximo que ele te dá. Blavatsky é para intelectuais, não é qualquer pessoa que lê. Então, a gente percebe que o irmão é um intelectual que tem essa capacidade de ter o discernimento de leitura e interpretação, e é raro, poucas pessoas têm essa percepção de leitura e interpretação, né, do texto, né, do que realmente ele quer dizer. Então, parabenizo o Armon pelo excelente trabalho realizado, né, e trazendo, obviamente, para um paralelo que é o templarismo, né, fazendo toda a caminhada templária. Mas o irmão colocou ali alguns livros, né, e colocou ali, já despertou né, porque pela terceira vez encontramos o nome de projecionismo, né? Então, a gente vê que esse nome já
já está em 3 lives aí que a gente faz, ele está aí, né? O que ele está querendo que a gente vá buscar, né? Então, fica aí o ponto de interrogação para a resposta no futuro. Vou discordar um pouquinho de alguns irmãos e talvez eu consiga interpretar a minha maneira. Vocês lembram quando eu falei para vocês da roda, né, do rio, que nos leva para o oceano? O oceano é o ápice do nosso conhecimento, que a gente morre, que a gente evapora, sobe como espírito, né, e volta ao ciclo da vida, que em gotas que parecem com o espermatozoide, né? Então, isso já foi dito anteriormente. Então, nessa frase, ou nesse tópico que o irmão colocou, alimentar-se de plantas e raízes, né, e bebendo água, fazendo a reclusão, nós não podemos esquecer que o Zui, quando ele trouxe os sinais, apesar de que ele já tinha os sinais que ele trouxe lá dos monges tibetanos, nos monges budistas, né, ele simplesmente recebeu, durante esse período de 21 dias, a iluminação para como utilizar aquele material que ele já tinha em mãos. Ele não sabia utilizar, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que considerar que a introspecção, independente de quem seja, de qualquer momento, que é o nosso momento ímpar, conosco mesmo, que é aquilo que a gente vai trazer de mais íntimo nosso. E a gente pode ter revelações de outras maneiras. Mas eu considero alimentar-se de plantas e raízes e bebendo água, porque nós alimentamos o corpo, essa ilusão que é o nosso corpo físico. Mas o que nos alimenta o espírito? Qual é a nossa comida, a nossa bebida que alimenta o nosso espírito? Se alguém puder me responder. Nós temos algum alimento, ou alguma bebida, ou alguma coisa que a gente ingere via boca que alimente o nosso espírito? Não. Não. O que alimenta o nosso espírito? A palavra. Conhecimento, palavra, sabedoria. A vivência. Isso que alimenta o nosso espírito. Mas nada que vem nada alimento físico. Alimento espiritual, o alimento. O alimento do espírito, ele é dado através do momento de meditação. É justamente o momento que você tem de introspecção. Então, para você se alimentar do espírito, você tem que estar consigo mesmo num momento isolado. Por isso que eu me permitam discordar, a vivência, né? Respeito o pensamento, né? Mas nesse ponto... Desculpe. Oi? Pode falar, irmão Rui, desculpe. Não, é que você falou alguma coisa, mas eu não consegui ouvir. Não, eu digo que está dizendo que usa a vivência para criar para a introspecção, criar essa evolução. Porque assim, tem alguns irmãos aí que já estão numa idade avançada, tanto quanto eu, né? Talvez o irmão Sérgio aí, eu não sei a sua idade, mas eu tenho 68 já há 1 mês e meio aí, há 1 mês, né? Há 1 mês de 69, que é um bom número, inclusive. A gente está chegando perto do 69, certo? Então, eu não lembro se foi na reunião passada ou na reunião anterior, que o Albino, quando ele falou, no final, ele disse, eu e o irmão Rui, pela nossa idade, nós estamos mais focados na parte espiritual do que na parte material. Eu escrevi aqui na última linha, inclusive, né? Está aqui na última linha, né? Está escrito aqui, renúncia ao material nos eleva ao espiritual. Mas não é renunciar àquilo que nós temos de matéria, é outro sentido. Porque se nós formos considerar que nós temos aí muita gente dizendo que a gente passa a vida trabalhando para ganhar dinheiro e depois usa o dinheiro para continuar vivendo, porque a gente gasta todo o dinheiro em saúde, em remédio, em médico, em hospital e outras coisas mais. Então, esse é o sentido. Quando a gente chega a uma determinada idade, a gente começa a perceber que o material ele é importante para a nossa manutenção, mas ele não é importante para a nossa vida.
Porque nós precisamos do material, nós precisamos beber, comer, precisamos ter uma casa, né? Precisamos nos locomover. Mesmo que a gente não tenha carro, a gente tem que pegar um ônibus, a gente tem que... Hoje, todas as coisas são longe. Não tem mais aquela história de que tudo é perto, tudo é aqui ou ali. Não, as coisas hoje são distantes. Até mesmo para ir para Carangola, eu, daqui, estou a 1.400 quilômetros de Carangola. Para ir para lá, eu levo em torno de 14 a 15 horas de viagem. De carro, eu vou de carro, né? Então, essa é a conotação do sentido material e sentido espiritual. Então, quando você chega a uma determinada idade, sim, a gente começa a olhar mais para o espiritual, porque a gente percebe que o espiritual é o que não vai nos elevar para o outro lado. E se nós não estivermos preparados para isso, não adianta. O nosso caminho é esse. Nós todos sabemos que uma hora nós vamos chegar ao ponto final e vamos morrer. E a nossa morte física, que vai se transformar em pó, em todos os sentidos, seja cremado ou seja enterrado, todos nós viraremos pó. Nós seremos levados em espírito e daremos continuidade na nossa vida espiritual. Extra. Né? Outra coisa que eu anotei aqui é... Por mais conhecimento que tenhas, né, a escolha do caminho sempre é a sua. Isso é óbvio, né? A escolha é nossa. Mas também as questões se apresentam assim. Isso sou eu que estou dizendo, é Rui Armando Lourenço da Silva. Eu acredito pouco em destino. Eu tenho provas disso. Eu tinha 16 para 17 anos, uma cigana veio falar comigo. E se eu disser para vocês que 99% do que ela me disse não era bem uma cigana, era um casal, e quem me falou mais foi o marido dela. 99% das coisas que aconteceram na minha vida, se eu tivesse escrito todas elas, eu só ia fazer um checklist. Todas elas aconteceram. Ele viu através da minha linha, da minha vida. Então, nós temos um caminho traçado, nós temos o livre-arbítrio de escolha, mas Deus nos coloca em situações para que nós possamos analisá-las e saber se aquilo é certo ou errado. Já falamos muitas vezes disso. O livre-arbítrio sempre vai nos levar para o certo e para o errado, e a gente vai entrar nas dualidades em todos os sentidos. Mas o livre-arbítrio é nosso, o caminho é nosso, ninguém pode carregar a cruz do outro. Porque acha que o outro tem, aquela está mais pesada, vai carregar a dele, não vai, você vai carregar a sua. Todos nós temos o nosso caminho a trilhar. Agora, o que nós podemos fazer é justamente o que nós fazemos. É amparar um ao outro. Aqui são elos de ligação. Nós estamos nos ligando em elos. E aí o nosso conhecimento, ele é distribuído quantitativamente. E felizes, como o D'Angelo, que está percebendo isso. À medida que ele está recebendo gota a gota, ele está evoluindo à medida da interpretação dele. Mas ele está evoluindo. Tanto é que ele hoje se pronunciou dizendo que ele está evoluindo. Mas é através daquilo que está sendo posto aqui, que está proporcionando a ele esse desenvolvimento. E não só a ele, a todos nós. Porque queira ou não queira, toda vez que algum tema vem para cá, ele é diluído de acordo com o conhecimento de cada um. Aquele que não tem, vai buscar. E aquele que já tem, está rememorando. Como eu disse, eu já li esse livro lá em 2005, 2006. Eu estou hoje relembrando aquilo que foi lido lá. Né? E eu acho que foi o Gladson que falou, né, sobre a leitura. Né? Eu agora não me lembro quem falou, que a gente, ou foi o Jorge, que disse que a gente precisa ler. Sim, a gente precisa ler muito. E eu tive a felicidade de ter uma livraria durante 20 anos e li muito durante esse período, mas eu já tinha o hábito de leitura. E a gente vai formando a nossa biblioteca, a gente vai colocando aquilo na prateleira. Pô, eu já li isso, mas quando acontece de você ler um livro lá em 2006
e você hoje está rememorando ele, você traz tudo de volta que você leu lá em 2006. E essa é a situação de você encontrar o elo entre o que você não compreendeu lá naquele período, que talvez você não estava preparado para isso, mas hoje eu já me sinto preparado para isso. Eu já vejo com outros olhos. E a outra questão, eu vou trazer aqui um outro autor, e aí eu vou fazer uma mescla. Você é responsável pelo que você cativa. Alguém lembra dessa frase? Santo Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Nós todos somos responsáveis aqui. À medida que a gente vai passando a informação, nós estamos cativando várias pessoas, porque elas passam a nos olhar de uma maneira diferenciada. E aí nós somos responsáveis por todos vocês, como vocês são responsáveis por todos nós. E eu só vou discordar uma coisa do Eduardo. Eduardo, 2 e 2 para mim não é 4. Nunca foi. 2 e 2 para mim sempre foi 5. Obrigado a todos por me aturarem mais um pouquinho. Obrigado, irmão Rui. O irmão Rui, o irmão Rui, o senhor vai fazer muita falta aqui nas nossas reuniões, irmão Rui. Não vou fazer não, porque... Tem que dar um jeito de participar, irmão Rui. Não tem como. Não tem como. Pessoal, só queria agradecer a todos aí por todas as colaborações. É como o irmão Max diz, assim, né? A melhor parte da palestra são os comentários dos irmãos. Então, só tenho que agradecer vocês por toda essa colaboração. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima reunião.